Shalom, Haverim. Gostaria de compartilhar com vocês, inicialmente, um sonho que minha esposa teve há poucos anos atrás. E é um sonho que, com certeza, foi revelado a ela pelo Eterno. E eu nunca falei em público este sonho. Na época, eu interpretei tal sonho, mas ultimamente eu tenho percebido e o Eterno tem mostrado muitas coisas, muitos significados adicionais acerca deste sonho profético. O sonho é que nós andávamos por lugares e em todos os lugares nos quais nós andávamos havia muitas cobras. Nós andávamos em um caminho, havia cobras, entrávamos em uma casa, havia cobras, entrávamos em quaisquer lugares e havia sempre muitas cobras ao nosso redor. E na época, o Eterno me deu o discernimento, nós sabemos pelo livro de Guiliana, de Apocalipse, que a cobra, a serpente, ela é símbolo de Hassatan, de Satanás e seus Shedim, e seus demônios. E nós percebemos que o mal ele estava em todos os lugares. E realmente nós percebemos na época uma grande apostasia que estava se infiltrando em diversos meios, inclusive em congregações judaico-messiânicas e em outras congregações que dizem servir e seguir Yeshua HaMashiach. E nós realmente nos afastamos de vários grupos e com o passar do tempo nós vimos estes grupos mergulhando em apostasia e também em heresia. Vários grupos negando Yeshua, outros grupos negando, não formalmente Yeshua, mas negando os seus ensinamentos, negando a Brit Hadashah, negando uma série de coisas e realmente a apostasia tomou conta. E mês passado eu estava em Israel e o Eterno fortemente começou a testificar em meu coração percepções no sentido de que a apostasia ela irá se alastrar. Infelizmente, existe uma forte presença de Hassatan, Satanás e seus Shedim e seus demônios que se infiltraram em diversos grupos religiosos. Muitos grupos, inclusive de judaísmo messiânico, judaísmo disso, daquilo, são grupos que estão totalmente tomados e dominados por Hassatan e por seus demônios, e é por isso que tem se acelerado ultimamente a apostasia no meio de tantas e de tantas pessoas. Nós já vimos líderes famosos negando Yeshua e outros ainda não negaram formalmente, mas já não creem em mais nada. E este movimento apóstata, herético, ele vai se intensificar. Hassatan e seus Shedim, Satanás e seus demônios, sabem que o tempo está acabando. Nós estamos chegando à consumação da nossa era presente e isto faz com que as forças das trevas venham a acelerar a guerra espiritual e venham tentar tragar o máximo de pessoas possíveis. Nós vemos, por exemplo, em Israel, quando nós vemos e conhecemos e nos deparamos com grupos de judeus, nós vemos que os judeus que foram criados em famílias ortodoxas, em famílias do judaísmo tradicional, quando eles chegam ao testemunho de Yeshua, eles são firmes, eles possuem uma fé sólida, eles creem na Brit Hadashah e se orgulham do testemunho do Mashiach. E quando nós chegamos aqui no Brasil, nós percebemos já de longa data que os grupos que existem aqui são totalmente diferentes do grupo em Israel. Os grupos aqui no Brasil eles são levados por ventos de doutrina.
Ora, eles creem em uma coisa e depois eles já não creem nisso, não creem e chegam a um ponto que não creem em mais nada, negam a Brit Hadashah, outros negam Yeshua e tantas doutrinas satânicas e malignas que estão assolando o corpo do Mashiach. Mas as verdadeiras ovelhas de Yeshua HaMashiach ouvem a sua voz. Houve um momento em que eu fiquei até muito triste, pensando, poxa, por que a apostasia ela está tão grande? Por que as pessoas estão partindo para tantos ensinos heréticos? Ora, em verdade, existem pessoas que nunca foram verdadeiros Talmidim, discípulos de Yeshua. São pessoas que já frequentaram grupos religiosos, ainda frequentam, mas nunca foram transformadas, regeneradas pelo poder do Mashiach, que faz com que alguém receba uma nova vida, que alguém nasça de novo e dê um testemunho com frutos da Ruach HaKodesh, do Espírito de santidade do Eterno. E atualmente nós temos presenciado algumas coisas realmente, desculpem a expressão, mas coisas bizarras, nefastas têm ocorrido. Por exemplo, um grupo de pessoas que dizem que seguem Yeshua e de repente este grupo pensa, nós temos que ter algum reconhecimento. E daí esse grupo vai e chama um rabino ortodoxo para fazer a tevilá, para fazer a imersão destas pessoas. E o rabino ortodoxo cobra R$1.500 para fazer a imersão, a tevilá de cada pessoa. E daí, por exemplo, o rabino fez a imersão de 10 pessoas de uma vez só, cada um pagando R$1.500. Um rabino ortodoxo, em meia hora, faturou R$15.000 em cima de pessoas que dizem que seguem a Yeshua HaMashiach. E isto, aos olhos do Eterno, esta tevilá, esta imersão é um nada, ela é nula. Por quê? Porque a imersão, a tevilá, tem que ser feita por um discípulo de Yeshua em outro talmid, em outro discípulo. Ora, como que um rabino ortodoxo que não crê em Yeshua, ele vai ter autoridade para fazer este tipo de imersão? Como? E daí algumas pessoas estão buscando uma conversão a algum rabino ortodoxo, ao judaísmo, e estão pagando dinheiro. Pessoas que dizem que creem em Yeshua, pagam um rabino ortodoxo, fazem uma conversão ao judaísmo, mas esta conversão, na verdade, ela é inválida, porque, de acordo com o judaísmo rabínico, se você crê em Yeshua, você não se converte ao judaísmo rabínico. Então as pessoas estão pagando um rabino ortodoxo, ele lucra dinheiro em cima das pessoas, faz uma conversão que não vale para o judaísmo rabínico, não vale para fins de aliar em Israel, e a pessoa fica toda alegre porque pagou um dinheiro ao rabino e se converteu ao judaísmo. Agora eu pergunto, para quem você se converte? Você deve se converter ao rabino ortodoxo? Você deve se converter ao judaísmo? Resposta: não. Você deve se converter ao Eterno. É um absurdo você falar que vai se converter a um rabino ortodoxo ou se converter ao judaísmo. E mais absurdo ainda é o Rosh ou o Rav da sua congregação ganhar uma comissão. Você quer fazer essa conversão, você paga uma grana preta ao rabino ortodoxo e o Rosh, o Rav da sua congregação, ele recebe uma comissão.
Gente, isso é um absurdo. Existem rabinos ortodoxos que estão ganhando muito dinheiro. Por exemplo, eu soube de um caso que um rabino ortodoxo chegou numa congregação e era uma congregação de pessoas que eram ex-evangélicos e agora partiram para o judaísmo disso, o judaísmo daquilo com Yeshua. E eles eram evangélicos e se casaram em igreja evangélica no passado. E o rabino ortodoxo, eu conheci esse rabino. O rabino ortodoxo chegou e falou para essas pessoas: o casamento de vocês na igreja evangélica foi inválido aos olhos do Eterno. Eu tenho que fazer um casamento judaico para vocês. O rabino foi e cobrou R$2.000 para cada pessoa, fez um casamento coletivo e em uma tacada só, em uma cerimônia só, ele faturou 20, 30 mil reais. Gente, rabinos estão faturando dinheiro em cima de tolos. Desculpe-me a expressão, mas uma pessoa que paga um rabino que não crê em Yeshua, você infelizmente é um tolo. Pois, repito, se o rabino não crê em Yeshua, ele não é talmid. Se um rabino não crê em Yeshua, você não deve idolatrá-lo. Na verdade, você não deve idolatrar homem nenhum. Mas as pessoas estão idolatrando o judaísmo, estão idolatrando os rabinos. E, claro que eu não estou generalizando, existem rabinos sérios, idôneos, mas há muitos rabinos que estão apenas interessados em dinheiro. E estão ganhando muito dinheiro às custas destas pessoas. E daí o Rosh e o Rav da sua congregação recebem uma comissão. Techuvá aqui no Brasil virou um mercado lucrativo, em que lobos mercenários estão faturando em cima de pessoas. Eu fico admirado porque são pessoas que outrora eram evangélicos e davam o dinheiro para o pastor. Aí o camarada sai da igreja, a igreja é a Babilônia. Você sai da igreja e você não dá mais dinheiro para o pastor, mas daí você dá dinheiro para o Rosh, para o Rav. Vejam, não mudou nada. Você dava dinheiro para o pastor, agora você enriquece o Rosh, você enriquece o Rav da sua congregação. Você nunca foi livre, você nunca foi liberto pelo poder de Yeshua. Você sempre foi escravizado pelo sistema religioso. Outrora, você era escravizado pelo sistema evangélico. E agora você está sendo escravizado pelo judaísmo messiânico, judaísmo disso, judaísmo daquilo. Gente, você acha que você precisa pagar para se converter ao Eterno? Você acha que o Eterno precisa do seu dinheiro? Não. O Rosh e o Rav que estão ganhando, lucrando, eles precisam do seu dinheiro, mas o Eterno ele não quer o seu dinheiro. O Eterno ele quer um coração quebrantado e contrito. Este coração quebrantado e contrito, isto o Eterno não despreza. E as pessoas estão venerando os rabinos ortodoxos. As pessoas estão se convertendo não ao Eterno, se convertendo ao judaísmo, se convertendo ao que Yeshua chamou de mandamentos de homens. E as pessoas falam, mas Maimônides disse aquilo, Rashbi disse aquilo, Narmânides ensinou aquilo. Vejam, Raverim, eu leio Talmud, Midrash, Zohar, eu leio diversas obras rabínicas, eu tenho e leio. Há livros aqui na estante, há livros na outra estante que vocês não estão vendo. Eu tenho uma biblioteca gigantesca no computador, livros comprados, não pirateados. Às vezes eu recebo um PDF, eu gosto, eu vou e compro o livro. Eu leio e estudo a literatura rabínica, mas na verdade a minha emuná, a minha fé, ela está pautada no Tanar, nas primeiras escrituras, e também na Brit Hadashah,
nas escrituras dos discípulos de Yeshua. Estes documentos são a verdade. Eles são a base da minha emuná, da minha fé. E o plano de Hassatan, de Satanás, de seus shedim, dos seus demônios, é fazer com que você não creia nas escrituras. E é por isso que as pessoas estão deixando de crer na própria Brit Hadashah. Não se engane. Existe um plano maligno. Shedim, demônios, estão infiltrados em diversas congregações. E certa feita uma pessoa me perguntou: Tzadok, mas a congregação ensina a Torá. Como que Hassatan vai agir em uma congregação que ensina a Torá? Minha resposta é: a congregação não ensina a Torá, ensina uma Torá totalmente distorcida. Lembrem-se que quando Yeshua ele foi tentado por Hassatan no deserto, vocês lembram que Hassatan citou as Escrituras? Hassatan ele cita as Escrituras, porém ele distorce o significado das Escrituras. Então, um lugar pode fazer cortejo da Torá, pode ler a Parashá, pode falar que segue Yeshua. Não obstante, quem tem discernimento espiritual consegue enxergar que existem shedim, demônios que estão por trás daquilo. E os membros destas congregações não enxergam por quê? Porque é algo espiritual. É algo espiritual que cega as pessoas e elas não enxergam. E aí elas passam para venerar e idolatrar rabinos e idolatrar o judaísmo. Mas eu repito, eu estudo Talmud, Midrash, literatura rabínica, porém eu sei que isto não é o fundamento de minha emuná, da minha fé. Yeshua disse: Ani haderer ve'amet ve'ha'im en ishba el ha'av eladarki. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, exceto senão por mim, senão pelo meu caminho, pela minha estrada. Eu sou o caminho, você tem que seguir o meu caminho. E eu pergunto, se um rabino ortodoxo ele não crê em Yeshua, ele não tem a verdade. Porque Yeshua disse: eu sou a verdade. Então, se Yeshua é a verdade, os rabinos que negam Yeshua, eles estão na mentira. E se eles estão na mentira, como que eu vou venerar tais rabinos? Como que eu vou achar que eles são sacrossantos? Como que eu vou pegar todo o arcabouço rabínico e colocar como palavra definitiva de minha emuná, de minha fé? Existe realmente uma cegueira. Muitas pessoas estão caminhando para o Gehinom, para o, entre aspas, inferno. Muitas pessoas serão condenadas pelo Eterno. E eu oro ao Eterno para quê? Para que você realmente ore, jejue, busque a presença do Eterno, busque revelações e sabedoria e discernimento espiritual para identificar se você está numa congregação dominada pelos shedim, pelos demônios. Porque se você está em uma congregação desse tipo, que o Eterno tenha misericórdia e te revele, para quê? Para você ir embora. Porque senão você vai terminar naufragando. O sonho que minha esposa teve das cobras, existem cobras provavelmente em sua congregação, e estas cobras podem, se já não o morderam, podem ter mordido você, e você foi envenenado espiritualmente. Sua vida espiritual está envenenada, você está cego. Então que o Eterno possa abrir os olhos. Muitas pessoas me dizem: Tzadok, mas não há nenhuma congregação perto da minha casa. Ora,
façam serviço ao Eterno no seu próprio lar. Eliahu Hanavi, Elias, ele ficou isolado tanto tempo que ele chegou a clamar ao Eterno: Eterno, somente sobrou eu, apenas eu que restei. E o Eterno disse para ele: existem 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Então, que você também, se você está em um lugar dominado pelas trevas, que você possa sair daí antes de ser destruído totalmente. Não dobre seus joelhos a Baal. Não se converta aos homens, porque as pessoas estão se convertendo aos homens. Repito, você vai em Israel e conversa com judeus messiânicos, judeus nazarenos, judeus que creem em Yeshua, judeus que foram de famílias do judaísmo ortodoxo. Você vê que a postura deles é uma. E aqui no Brasil os grupos não têm nada a ver. Não tem nada a ver. Aqui os grupos eles estão totalmente apóstatas, totalmente heréticos. Cada hora inventam uma nova doutrina, uma nova heresia para enganar as pessoas. Quando um judeu em Israel, de uma família ortodoxa, ele crê em Yeshua, ele paga um alto preço. Ele foi criado na ortodoxia, cheio de legalismo, cheio de ensinos que muitas vezes contaminaram o coração daquelas pessoas, ensinos criticados por Yeshua na Brit Hadashah. Então, às vezes, a pessoa cresceu no meio de um ambiente de hipocrisia religiosa. Quando ele crê em Yeshua e anuncia a família, famílias ortodoxas fazem um funeral simbólico para apontar de forma alegórica, simbólica, que aquela pessoa morreu. Você passa a ser perseguido pela família. Já vi vários relatos de pessoas que perdem o emprego. Se você passa a crer em Yeshua, o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos ortodoxos deixam de falar com você. Os seus vizinhos também cortam relações. Muitas vezes você perde o emprego. Muitas vezes você recebe pedradas nas vidraças de sua casa. As pessoas pagam um alto preço para dar um testemunho de Yeshua. E aqui não. Aqui as pessoas estão com uma vida carnal, uma vida mundana. Estavam na igreja, davam dinheiro para o pastor. Aí você vai para a sinagoga messiânica e dá dinheiro na mão do Rosh, do Rav. Muitos deles que só querem isso daqui, que estão indo para Israel às suas custas, que estão sustentando mulher, filhos e filhas às suas custas, que estão comprando bens materiais às suas custas. Outrora você dava dinheiro para o Edir Macedo na Igreja Universal e agora você dá dinheiro para o Rosh, para o Rav. Não mudou absolutamente nada. Você é um escravo do sistema. Que você consiga alcançar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade não está no Talmud. A verdade não está em obras rabínicas. A verdade não está no Zohar. A verdade não está em homens que desprezaram Yeshua. Há rabinos que escreveram que Yeshua está queimando no Guerrinom. Há rabinos que escreveram que a mãe de Yeshua era uma prostituta. Há rabinos que escreveram que os discípulos de Yeshua são pagãos, que discípulos de Yeshua vão para o Guerrinom. Há rabinos que até hoje em Israel eu vi isso. Eu vi rabinos ortodoxos que chegam para agredir judeus que creem em Yeshua, que chegam a atacar pedras nas casas, que chegam a tentar usar de violência contra aqueles que creem em Yeshua. Isso existe sim. Rabinos que tentam até fazer atentados terroristas, entre aspas, contra aqueles que creem em Yeshua, que usam atos de violência. Eu vi uma cena impactante. Vários ortodoxos ficaram na frente da casa de um grupo que fazia um serviço para o Eterno,
e exaltavam o nome de Yeshua, e aqueles ortodoxos ficavam ali, cercaram a casa no Shabat e começaram a perturbar, a gritar, a atacar pedras. E de repente eu vi uma cena muito forte, muito linda. Saiu uma mulher daquela casa de Talmidim, de discípulos de Yeshua, e ela chegou para o rabino ortodoxo e disse o seguinte: por que você está falando mal de Yeshua? Eu já fui judia ortodoxa e eu aprendi o que com vocês? Eu aprendi rancor, eu aprendi ódio, eu aprendi a atacar pedra nos outros que creem em Yeshua, eu aprendi legalismo, eu aprendi tradições vazias. Vocês me ensinaram isso, mas quem me ensinou o verdadeiro amor, este sim, foi Yeshua HaMashiach. E ela falou com tanta autoridade espiritual que o rabino e aqueles outros ortodoxos abaixaram a cabeça, deram meia volta e foram embora. O Eterno levanta pessoas com autoridade para pregar a verdade. Que você não seja enganado pelos homens. Que você não seja iludido por lobos vestidos de ovelhas, e que você possa se converter ao Eterno. E o Eterno não quer o seu dinheiro, o Eterno quer o seu coração. Eu oro para que você tenha firmeza em Yeshua HaMashiach, para que você saia da Babilônia, que está infiltrada dentro dessas congregações judaico-messiânicas, judaísmo disso, judaísmo daquilo, que estão tomadas por Shedim, por demônios, e que você realmente possa fazer a verdadeira techuvá com Yeshua HaMashiach. Eu peço que a presença do Eterno seja manifesta em sua vida. Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.